tarde e sejam bem-vindos ao primeiro webinar da Outsmarts Brasil. O objetivo desse webinar é ensinar aos nossos clientes como fazer a configuração básica de suas contas Outsmarts. Ao final desse webinar, saberá como configurar relatórios e formulários, importar sua lista de clientes e artigos do seu software de faturação, assim como criar e atribuir uma ordem de trabalho, entre outras informações relevantes. Na descrição do vídeo poderá encontrar as timestamps dos tópicos, podendo assim pular para a parte que lhe interessa. Além da configuração e utilização básica do nosso software, vai aprender como certos elementos se relacionam para que, no futuro, consiga implementar o Outsmarts de maneira ainda mais minuciosa no dia a dia de suas operações e tornar a sua empresa mais eficiente. Vamos começar por fazer as configurações básicas da sua conta. A seguir, explicaremos os menus individualmente. Por último, veremos o software em ação e como tudo o que fizemos até nesse ponto interage dentro do sistema. Antes de tudo, vamos inserir as configurações da sua empresa no nosso sistema. É através do menu Empresa que terá acesso às configurações gerais do software. Também é aqui onde poderá gerir a sua inscrição na Outsmarts e adicionar utilizadores. Clique em Informações da minha empresa e vamos preencher todos os campos da maneira mais correta possível. Faça o upload do logotipo da sua empresa e insira as informações que o sistema pede. Se certifique que os dados estão corretos, pois o sistema resgata essas informações em diversas instâncias do processo e gestão dos serviços. No final da página, certifique-se de que o fuso horário, moeda e idioma estão configurados corretamente. Se estiver satisfeito com a configuração, clique em Salvar. Ainda no menu Empresa, vamos clicar em todas as configurações. Nesse webinar, vamos abordar 5 blocos: configurações PDF, formulários, tipos de hora, modelos e numeração. Clicando no bloco Configurações PDF, somos redirecionados para a página de configuração do relatório de serviço. Esse é o relatório que o sistema envia ao seu cliente após a conclusão de uma ordem de trabalho. Vamos preencher as informações da sua empresa, inserir o seu website no rodapé e adicionar um texto final. Para configurar o conteúdo do relatório, utilize os menus do bloco Configurações PDF. O design é simples e autoexplicativo. Para exibir ou esconder informações, basta marcar ou desmarcar as caixas de seleção ao lado dos campos a qual se referem. Configure o relatório da maneira que achar mais relevante para o seu negócio. Podemos pré-visualizar nosso relatório ao clicar no botão Pré-visualizar no canto superior direito. Se estiver satisfeito com as configurações, clique em Salvar e pronto, já temos o relatório configurado. Na Outsmarts, pode ter quantos relatórios de serviço precisar. Caso, por exemplo, faça serviços por terceiros, basta criar um relatório com as informações da outra empresa. Pode também criar relatórios diferentes para clientes específicos. Com o relatório de serviço configurado, vamos criar o nosso primeiro formulário. Voltando ao menu Todas as configurações, clique no bloco Formulários. O formulário é uma lista de tarefas ou perguntas que o funcionário deve responder durante o serviço. Como exemplo, vamos criar um formulário simples nomeado Limpeza de Casa. Clique em Salvar. No menu direito, atribua um código clicando no ícone azul. Em Tipo, poderá definir se o formulário será enviado ao cliente com um relatório de serviço ou se estará disponível apenas para os gestores e técnicos. Nesse exemplo, deixaremos como público. O menu esquerdo é utilizado para desenhar o seu formulário. Vamos começar adicionando 2 cabeçalhos. Um será nomeado Serviço e o outro Tarefas Executadas. Sob Serviço, vamos adicionar uma pergunta de escolha única, ou uma Radio Button. Queremos saber se o cliente validou o serviço. As escolhas para o funcionário serão Sim, Não ou Não se aplica. Agora, vamos adicionar uma pergunta de múltipla escolha, ou Checkbox, sob Tarefas Executadas. Aqui, vamos inserir as tarefas do funcionário durante o serviço. As opções serão Limpeza das áreas comuns, limpeza dos quartos, recolha do lixo e recolha dos materiais de limpeza. Vamos também inserir um campo de texto nomeado Observações, para que o meu funcionário possa adicionar qualquer nota que considere relevante. Pode visualizar o formulário ao clicar no ícone do olho e, se estiver satisfeito, clique em Salvar. Temos agora nosso primeiro formulário configurado. Pode criar quantos formulários quiser, da maneira que achar mais relevante para os tipos de trabalho realizados pela empresa e mediante as informações que gostaria de receber durante o serviço. Voltemos ao menu Todas as configurações. Vamos passar rapidamente pelo menu Tipos de hora, que já está pré-configurado pelo sistema. Nada mais é do que a identificação das horas lançadas pelos seus funcionários de campo durante o serviço. É importante para a faturação, pois os gestores conseguem identificar quando os serviços foram realizados.
Aqui, não precisam de fazer nenhuma modificação significante no momento. Agora vamos falar sobre os modelos de e-mail. São mensagens automatizadas enviadas aos seus clientes ou funcionários de acordo com os eventos registrados no sistema. Alguns modelos já estão configurados, como o modelo de mensagem de ordem de trabalho concluída. Podemos visualizar a mensagem clicando no botão do olho e editar no botão da caneta. Podem alterar o conteúdo da maneira que acharem melhor, e reparem que há um campo na seleção relativo ao PDF. Ao criar um novo relatório de serviço, devem sempre criar modelos de e-mail relativos ao mesmo, e é aqui onde fazem a associação ao novo documento. No corpo do e-mail, utilizem as tags na direita para que o sistema busque essas informações nas entidades a qual se referem, por exemplo, na ordem de trabalho, na ficha do cliente, entre outras. Depois, clique em salvar. Existem diversos modelos de e-mail que podem ser configurados, então recomendamos que explorem e configurem as configurações que desejam enviar. Vamos então falar sobre o último bloco de configuração desse webinar, chamado numeração. É aqui onde será configurada a nomenclatura das entidades no sistema. Se fazem ordem de trabalho, podem usar a sigla OT, por exemplo. Seguindo esse raciocínio, vamos nomear o restante das entidades e depois clicar em salvar. Com isso, finalizamos as definições básicas da sua conta Outsmarts. Nossa ferramenta é muito versátil e pode ser configurada à sua maneira, então recomendamos que explore esse menu posteriormente para saberem das possibilidades existentes no software. Nosso suporte está sempre disponível para ajudá-los com o que for preciso. Antes de prosseguir para os menus superiores, vamos criar um novo utilizador no menu Empresa. É isso que o gestor deverá saber para dar acesso aos funcionários. Clicando em Utilizadores, será redirecionado para uma janela com a lista de usuários com acesso ao software. Ao clicar em Criar novo utilizador, somos redirecionados para uma janela onde a ficha do seu funcionário será preenchida. É importante que o campo Licença Ativa esteja marcado. Caso contrário, esse utilizador não terá acesso ao back-office nem ao aplicativo. No final da janela, pode selecionar os períodos de trabalho desse funcionário. Preferencialmente, escolha o e-mail do funcionário como nome de utilizador. Os relatórios de serviço serão enviados para esse e-mail. Depois, basta salvar as configurações. Através do menu Relatório, temos acesso aos relatórios de gestão e ao módulo Timesheets. Os relatórios de gestão podem ser configurados à sua maneira com a versão profissional da Outsmarts. A gestão dos seus artigos é feita através do menu Logística. Aqui poderá registrar os seus materiais e serviços que possuem valor fixo para serem faturados aos seus clientes. Idealmente, devem ser importados do seu software de faturação. O processo é muito simples e temos um tutorial no YouTube onde pode aprender a fazer esse processo em menos de 1 minuto. O menu Ativos é onde vai ser feita a gestão dos objetos dos seus clientes e dos recursos da empresa, que podem ser faturados à hora. A gestão comercial do seu negócio é feita através do CRM. Sua lista de clientes deve ser importada através do mesmo processo mencionado anteriormente. Nesse menu, também tem acesso aos módulos de propostas, faturas e contratos. Nesse webinar, não vamos falar com profundidade sobre esses módulos. É através do menu Serviço onde fará a gestão operacional do seu negócio. Aqui terá acesso à sua lista de ordens de trabalho, ao painel de planeamento, ao módulo de pedidos e de projetos. Novamente, não iremos nos aprofundar sobre esses dois últimos módulos. É através do menu Planejamento, onde iremos para nosso painel de planejamento. Aqui teremos acesso à agenda dos nossos funcionários, às ordens de trabalho que foram criadas, mas ainda não foram atribuídas a um técnico, e também ao serviço de geolocalização dos nossos funcionários, onde o gestor pode ter acesso às rotas que seu funcionário vai fazer durante o dia de trabalho do mesmo. Já entraremos em mais detalhes sobre esse painel no processo de criação e preenchimento da ordem de trabalho. As dashboards são painéis de visualização de informação onde podemos ter acesso a uma grande diversidade de informações sobre o nosso negócio. A Outsmarts já vem configurada com um desses painéis, mas você pode adicionar outros através do botão Mais. Temos aqui alguns modelos que já estão preparados e um deles é a dashboard de operações. Aqui terá acesso aos serviços por faturar, serviços que já foram faturados, serviços com pendências e serviços sem atribuição. Logo abaixo, temos aqui algumas listas que servem para dar mais detalhes acerca desses números que nós vemos na parte de cima. E logo abaixo temos aqui dois gráficos que indicam a carga de trabalho dos nossos funcionários. Agora, vamos dar início ao processo de criação da sua primeira ordem de trabalho. No menu superior, clique no menu Nova Ordem de Trabalho. Aqui terá acesso a uma diversidade de informações, mas tenha em mente que é sempre obrigatório selecionar o tipo de trabalho para aquela ordem de trabalho.
Depois, selecione um cliente à sua escolha. Verá que as informações são preenchidas de maneira automática com base na ficha de cliente no menu CRM. Pode adicionar uma descrição do trabalho, essa pode ser pública ou uma nota interna, apenas para o seu funcionário. Logo depois, vamos adicionar aquele formulário que criamos anteriormente, da limpeza de escritórios. Vamos adicionar também alguns artigos para essa ordem de trabalho. Tenha em mente que os artigos aqui adicionados são apenas exemplos, então não tem uma correlação direta com esse tipo de trabalho. Perceba que os valores vão sendo atualizados de maneira automática. Basta inserir a quantidade dos materiais que serão utilizados durante essa ordem de trabalho. O seu funcionário também poderá adicionar outros artigos no momento através do seu dispositivo móvel. Agora, já temos a nossa ordem de trabalho criada. Essa ordem de trabalho apresenta a cor amarela como um indicador visual de que ela está no estado pendente, ou seja, ela já foi criada, mas ainda não foi planeada. O que nós temos que fazer agora é entrar no nosso painel de planejamento, vamos viajar até um dia qualquer, podemos ir diretamente até o dia de hoje ao clicar no botão Hoje. Ao fazer scroll para o final da página, temos aqui a nossa ordem de trabalho criada. Vamos agora atribuí-la ao nosso técnico Daniel Alegria. Para isso, basta clicar e arrastar, e já está feito. Nesse momento, o seu técnico recebe uma notificação através do seu dispositivo móvel que ele possui uma nova ordem de trabalho. Podemos também agendar outras ordens de trabalho, clicando e selecionando os blocos de tempo diretamente no nosso painel de planejamento. Nesse momento, as configurações estão definidas para 15 minutos, mas você pode fazer essas alterações através daquele botão de engrenagens no canto superior direito. Ao clicar nesse ícone, vamos saber qual é a rota que o nosso funcionário fará entre esses dois trabalhos. Podem perceber que dessa forma nós temos um controle muito maior das rotas do nosso funcionário e podemos planear o seu dia de maneira que ele não vá perder muito tempo de um lado para o outro. Veja que, devido à alteração que fizemos no nosso dispositivo móvel, essa ordem de trabalho ela muda de cor no nosso painel de planeamento. Perceba também que a ordem anterior agora está na cor azul. Vamos identificar agora o que isso significa, falando rapidamente sobre os estados das ordens de trabalho. Na Outsmarts existem 5 estados. O primeiro é o registrado, que não vamos entrar em detalhe nesse webinar. O segundo é o pendente, quando a ordem foi criada, mas ainda não foi atribuída. O terceiro é o estado entregue, no momento que o seu técnico ele visualiza a ordem de trabalho no seu dispositivo móvel. O quarto é o estado concluído, quando o seu funcionário já terminou, já finalizou a ordem de trabalho no campo. E o quinto e último estado é o estado tratado, numa cor preta, o que significa que tudo que deveria ser feito naquela ordem de trabalho já foi feito, inclusive a faturação. Agora, se voltarmos às dashboards, veremos que elas foram atualizadas. Aqui nos serviços com pendências, por exemplo, conseguimos ver que a ordem do Cristiano Ronaldo está marcada como falta de material. Se quiser, basta clicar ali no olho e vai ser no ícone do olho e vai ser redirecionado diretamente para essa ordem de trabalho, para ver todos os seus detalhes. Dessa vez, vamos acessar a ordem de trabalho do José Vasconcelos e vamos simular o preenchimento da ficha da ordem de trabalho. Vamos começar por iniciar o cronômetro. Vai ver que vão aparecer 2 ícones, um do carro e um de uma ferramenta. Dessa vez, vamos clicar no ícone da ferramenta para indicar que é um horário de trabalho. Agora foi indicado ao sistema que o seu técnico ele já começou o trabalho. Nesse tempo, ele pode adicionar artigos que, por exemplo, não foram adicionados através do back-office, mas ele precisou no momento para finalizar aquele tipo de serviço. Ele pode adicionar um novo artigo ou ele pode fazer uma pesquisa através dos artigos que já estão registrados no back-office. Ele pode adicionar uma imagem do serviço que foi realizado e, é claro, deve preencher o formulário que nós estabelecemos para essa ordem de trabalho.
basta clicar em validar e o formulário vai estar validado. Depois de terminar o trabalho, basta clicar novamente no cronômetro e fazer adicionar horas. O sistema vai identificar as horas que foram trabalhadas automaticamente. Você pode selecionar o tipo de hora que será adicionado e depois basta clicar em adicionar horas. Terá ali a informação da data e das horas que foram trabalhadas pelo seu técnico. Agora, basta concluir essa ordem de trabalho e vamos enviar o relatório de serviço para o back-office e também para o nosso cliente. Ao clicar em concluir, verá uma tela com um resumo de tudo aquilo que foi feito nessa ordem de trabalho, incluindo as horas, os artigos, os e-mails que os relatórios serão enviados, é claro, a assinatura do seu cliente, onde ele pode fazer isso manualmente através do dispositivo móvel do seu técnico ou de um tablet, por exemplo. Temos de dar o resultado do serviço como serviço executado e logo a seguir clicamos em enviar. Vejam que, ao concluir uma ordem de trabalho, essa se altera automaticamente no back-office. Agora ela tem a cor cinza, que nos indica de que o funcionário concluiu a sua ordem de trabalho. Se voltarmos às dashboards, vamos ver que agora nós temos mais um serviço por faturar. No caso, é aquela ordem de trabalho que acabamos de concluir do José Vasconcelos. Ao clicar no ícone do olho, seremos redirecionados para a janela dessa ordem de trabalho. Ali podemos ter acesso a todos os detalhes, os funcionários, a data e a hora do planeamento, a data e a hora de conclusão, as horas que foram adicionadas por esse funcionário, os artigos que ele adicionou, a assinatura do cliente, as imagens adicionadas e mais uma série de informações. Podemos visualizar o relatório de serviço ao clicar no ícone PDF no canto superior direito da nossa tela. Será redirecionado a uma nova janela, onde terá a pré-visualização desse formulário. Aí está, com base nas configurações que fizemos anteriormente, o relatório de serviço ele é criado. Veja também que o formulário que nós criamos de limpeza dos escritórios também está presente dentro do relatório de serviço. Sendo isso, dessa forma, esse é o documento que o seu cliente receberá por e-mail ao concluir uma ordem de trabalho. Agora que já concluímos a ordem de trabalho, o próximo passo lógico no processo do nosso negócio é fazer a faturação para o nosso cliente. Isso, idealmente, deve ser feito através de um software de faturação. Se você possuir integrações com a OutSmarts, esse processo é feito automaticamente no momento em que o cliente dá uma ordem de trabalho como concluída. Agora, para marcarmos uma ordem de trabalho como faturada, o que nós temos de fazer é selecionar e alterar o estado dessa ordem de trabalho para tratado. Vejam que a cor da ordem de trabalho ela ficou num negro muito forte. Isso nos indica de que a ordem de trabalho já foi completamente tratada, ou seja, não há nada mais a se fazer em cima daquela ordem de trabalho. Depois, para evitar a poluição visual, vamos arquivar essa ordem de trabalho. Perceba que as ordens de trabalho elas nunca são deletadas, elas sempre podem ser encontradas no arquivo da OutSmarts. Se voltarmos às dashboards, vamos ver que agora já temos mais 2 serviços que foram faturados.